Família, quero chamar com grande alegria hoje aqui. Estive na igreja deles, lá na Bahia. Uma casa linda, anda em aliança com o apóstolo Hermínio. E esse casal tem feito um trabalho lindo lá na Bahia, numa terra de guerra. Pense no lugar que eles moram, gente, eles fazem guerra mesmo. É um povo gadita mesmo, tem cara de leão e estão fazendo um estrago ali na Bahia. E é uma grande alegria, eles vieram com a filha, vieram com o levita, a apóstola Elisângela, o apóstolo Luciano. Uma honra estar aqui. Fica em pé a família toda que chegou hoje aqui. Glória a Deus. Olha aí, gente, como é que a gente recebe. Aleluia. Estava em Caruaru, na igreja do pastor Nonato, ontem. Vieram ministrar, quando ligaram, disse, não, tem pouso aqui. Então eu quero chamar o apóstolo Luciano para dar uns brados aqui. Amém, AP? Glória a Deus. Vocês vão ver esse homem aí, da Bahia. Bahia e Pernambuco é irmão, anda junto, né? Bahia e Pernambuco. Ela ia vir na conferência de mulheres, as portas fecharam, não conseguiu. Mas Deus tem o dia certo para tu. Tinha que ser hoje. Tinha que ser hoje. Então, família, vai ficar aqui a semana em Recife, viu? Pai, muito obrigada, Senhor, pelo sim do apóstolo, pelo que ele carrega, Pai, pelo coração em chamas, pelo rei e pelo reino. Pai, obrigada pelo aquilo que o Senhor tem feito na Bahia, e obrigada por alargar as tendas aqui em Pernambuco, por abraçar Pernambuco essa noite. Senhor, em nome de Jesus, essas duas terras são irmãs, tem um chamado poderoso, e quando elas estão juntas, nós sabemos que há uma liberação nos céus. Bahia abraçou a primeiro encontro religioso, foi ali no Monte Pascoal que tudo começou. Senhor, então nós queremos te pedir que essa noite o Senhor faça mais uma vez o teu poder e a tua glória se manifesta para o teu filho ser glorificado. E honra este homem com o que ele carrega. Honre a casa dele, a igreja e o que o Senhor tem dado para ele se movimentar. É teu, Pai, somente teu esse altar. Em nome de Jesus. Seja livre, Shalom, povo de Deus, vocês estão aí? Prometo a vocês que eu vou ser breve. Até meia-noite, tá beleza? Ó, gente, amanhã é feriado, né? Acho que a maioria não vai trabalhar amanhã, então não tá com pressa. Depois desse fogo todo, a gente prega o quê? Irmão, depois de uma unção dessa, a gente prega o quê? Já tá todo mundo para ir embora. Vou falar para vocês uma coisa, é uma honra muito grande estar aqui. Fofinho e fofinha são da minha família agora. Eu disse, ó, vocês arranjaram um problema aqui, agora vocês arranjaram um irmão mesmo. Então, que a gente caminha junto, o que der para ele vai dar para a gente. O que der para eles vai dar para a gente. E a gente tá ligado. E eu nunca tinha pisado o pé aqui nessa terra. Mas quando eu cheguei aqui, eu sabia que tinha algo para eu fazer nesse lugar. Eu vou dizer para você uma coisa aqui. Esse tempo é um tempo que está separando os que são aventureiros, os que não têm, na verdade, os que são mercenários, dos que realmente servem ao Senhor de verdade com todo o coração. Esse é o tempo que está separando os que só vieram buscar algo, dos que são filhos e sentam à mesa e têm uma experiência com Deus extraordinária. O que eu já recebi aqui nesse lugar já foi extraordinário demais. Mas eu queria compartilhar com vocês uma palavra breve, prometo que não vou demorar. Como hoje eu não estou muito temático e nem muito... não estou muito escatológico hoje também. Eu quero pegar dois versículos aqui, duas passagens para nós lermos. Está em 2 Reis 13, 14. Eu quero ler até o 19. Pode pôr na tela para mim? Vocês estão aí? Eu creio que tem algo extraordinário para Deus ainda esse ano ainda. Eu sei que esse ano ainda, talvez algumas pessoas achem que ainda falta pouco tempo, mas Deus
Deus trabalha de uma forma que a gente não entende, porque parece que foi de repente, só que na verdade Ele trabalhou durante um ano para gerar algo que parece que foi de repente. Amém? Vamos lá. Ora, vou ler por aqui. Ora, Eliseu estava sofrendo da doença da qual morreria. Então Jeoás, rei de Israel, desceu até o lugar aonde Eliseu estava e, curvando sobre ele, chorou, dizendo: meu pai, carruagens e cavaleiros de Israel. Eliseu lhe disse: traga um arco e uma flecha. Assim fez o rei. Pegue o arco nas mãos, disse ao rei de Israel. Quando pegou, Eliseu pôs as mãos sobre as mãos do rei e disse: abra a janela para o leste e atire. Assim fez o rei. E Eliseu declarou: esta flecha é a da vitória do Senhor, a flecha da vitória sobre Arã. Você destruirá totalmente os amorreus e os em Afeg. Em seguida Eliseu disse: pegue a flecha e golpeie no chão com ela. E o rei pegou, golpeou no chão 3 vezes e parou. E o homem de Deus ficou irado com ele e disse: você deveria ter golpeado 5 ou 6 vezes, assim destruiria totalmente Arã. Agora porém você a vencerá somente 3 vezes. Já posso ir embora? Já foi dada a mensagem? Eu vou te contar uma história que aconteceu. Eu vou ler a segunda parte daqui a pouco. Eu me lembro que chegou um pastor que na nossa igreja falou assim para mim: apóstolo, eu estou com crise no meu trabalho. Eu abri uma empresa, eu tinha dado uma palavra a ele para ele abrir essa empresa. Ele conseguiu abrir essa empresa, era muito difícil abrir, porque precisava de uma permissão muito alta. E ele conseguiu abrir, só que passou um ano, não lembro quanto tempo depois, ele estava em crise financeira. E ele me ligou e falou assim: cara, eu estou mal financeiramente, você tem uma palavra para mim? Eu digo: eu tenho. Deus já tinha me dado uma palavra para você, você vai vir aqui em casa. Quando ele chegou em casa, eu cheguei para ele e falei assim: qual é a sua ferramenta de trabalho? Ele disse: eu não sei. Eu digo: pensa, o que é que você usa para você vender seus negócios? Ele disse: meu celular. Eu disse: muito bem, pega o seu celular. Eu disse: abra a janela e jogue pela janela. E ele, para jogar, eu digo: joga a janela, jogue. E ele: rapaz, eu digo: jogue seu celular. O celular dele estava novo. E ele jogou o celular e falou assim: ó, a empresa não vai fechar. Essa foi a lança da vitória. Mas agora pegue seu celular e cave. Ele disse: aonde? Eu falei: só cabe com você. E ele chegou num canto assim que tinha uma parte, ele começou a cavar e ele encontrou uma pedra embaixo e ele parou. Eu disse: por que você parou? Eu disse: se você tivesse continuado, você seria na Bahia o primeiro lugar. Você seria a maior empresa do seu ramo aqui nesse lugar. Mas você vai ter a vitória ainda. Mas por que você parou de cavar? Pergunta para o seu irmão: por que você parou de cavar? Agora eu quero que você abra a palavra do Senhor que está escrito em 2 Reis 3, 13. Vamos ler o 15 primeiro. 2 Reis, se eu abrir aqui no meu 2 Reis 3. Vamos ler o 15. Para você entender, eu vou ler um pouco antes. Eu vou ler o 14. E disse Eliseu: vive o Senhor dos exércitos, cuja presença estou, que se eu não respeitasse a presença de Josafá, rei de Judá, não olharia para ti, nem o veria. Ora, pois, trazei músicos. E o CD que tocando os músicos veio sobre ele a mão do Senhor. 16 fala assim: ó, assim diz o Senhor: fazei nesse vale muitas covas. Fazer o quê? Não entendi. Fazer o quê? Muitas covas. Porque assim diz o Senhor: não verei vento, não verei chuva, todavia nesse vale se encherá de tanta água, que bebereis vós e vosso gado e vossos animais. E ainda isto posto os olhos do Senhor, também entregará eles, os moabitas, nas vossas mãos.
e ferirei todas as cidades fortes, e todas as cidades escolhidas, e todas as boas árvores cortareis, e entupirei todas as fontes de águas, e danificarei com pedras todos os bons campos. Sucedeu que pela manhã, oferecendo a oferta de alimento, eis que vinha a água pelo caminho de Edom, e a terra se encheu de água. Espera aí, eu quero que você entenda isso aqui. Presta atenção. Se você não entendeu a história, eu vou explicar para você entender. Esses reis saíram para a guerra, só que 7 dias caminhando pela estrada, eles perceberam que não tinha água mais para eles. Eles falaram assim: antes que cheguem nossos inimigos, morreremos de sede. Antes que cheguem nossos inimigos, nós já estamos sendo derrotados. Então ele chega naquele momento e ele faz algo muito doido. Ele fala assim: cara, precisamos falar com o profeta, precisamos agora ouvir a voz profética. Eu preciso entender e cara, vamos ouvir de Deus qual é a resposta para isso. Eu preciso ouvir a voz profética. Vamos até lá. E eles vão até o Eliseu. Eliseu chega naquele momento, e quando Eliseu encontra Eliseu e fala assim: cara, por você eu não ia fazer, mas por Josafá eu vou perguntar a Deus o que fazer. Eu disse: a primeira coisa que você tem de problema é que vocês não têm uma provisão. Então a primeira coisa que eu vou ter para você é uma provisão. A primeira coisa que eu vou procurar para você é uma provisão. A resposta de Deus fala assim: ó, primeiro eu vou querer que você faça uma coisa, que você cave. Fala para o seu irmão que você cave. Presta atenção. Um dos maiores problemas que eu quero que você entenda é que tudo que foi pregado aqui hoje, eu só vou corroborar com o que foi pregado aqui. Porque eu queria que você entendesse que estamos numa estação onde Deus está doido para derramar muita água. Mas o problema é que os vales não têm como reter essa água, a menos que eu cave valas, a menos que eu cave buracos. Porque essa água está vindo, entenda uma coisa, está vindo uma unção, está vindo algo para ser derramado. O rio de Deus está liberando, está sendo liberado para nós, mas quem vai conseguir reter essa água? E para isso eu preciso passar a noite cavando, eu preciso fazer trincheiras, fazer cavas, fazer poços, fazer cisternas, porque quando a água vier, eu preciso ter aonde reter essa água. O problema é que nós estamos sem entender, sabe por quê? Porque nós às vezes perdemos isso, porque a unção passa. E quando a unção passa, porque nós perdemos às vezes a direção de que Deus está falando para as coisas. Precisamos ouvir a voz profética. Nós estamos acostumados a fazer as coisas todas as vezes iguais, repetindo. Quando uma coisa dá certo uma vez, você faz de novo igual, deu certo outra vez, e você fala assim: já aprendi, não vou perguntar mais ao Senhor, eu já sei que faço igual. E você lembra de Maria, que quando Jesus já faz os 12, 13 anos que ele sobe, de repente ela acostumada a levar Jesus no caminho, naquele dia ele não volta com ela, e ela não percebe que ele não tinha voltado, porque ela estava acostumada a fazer sempre a mesma coisa, e Jesus estava caminhando aquele dia, mas ela precisava todas as vezes perguntar se ele estava voltando com ela. Então Maria leva um dia inteiro para descobrir que Jesus não estava mais ali. Às vezes nós não estamos entendendo isso, por quê? Porque Deus às vezes está querendo nos parar, para que nós possamos ouvir e dizer assim: eu preciso ouvir a voz profética, eu preciso ver se Jesus parou no caminho, preciso ver se eu não passei além dele, se eu não deixei ele por fora, eu estou indo para um lugar, e Jesus não pode ficar atrás. Eu me lembro que quando eu fui abrir a igreja de lá de Lauro, Deus me deu uma palavra, falou assim: siga a nuvem. E eu disse: tudo bem, eu digo onde é que é essa nuvem, que eu procurei até achei. Eu disse: Senhor, aí eu fiz até um vídeo na época, eu fiz assim: gente, Deus mandou seguir a nuvem, ela mandou até esse lugar, o lugar é esse. E eu comecei a orar, e foi um negócio assim de Deus. E aí quando passou um mês, já estava dentro da igreja, um mês nós fomos orar na igreja, e de repente quando eu comecei a orar, todo mundo resolveu sair para fazer alguma coisa. Um foi não sei aonde, na hora que a gente foi começar a orar, eles saíram, foram fazer alguma coisa antes de começar a oração. Eu falei assim: acho que bom, agora eu vou orar sozinho, ninguém está aqui. Eu aproveitei, comecei a orar, e Deus falou assim, falou assim: ei, não siga mais a nuvem. Eu disse:
não faça isso. Que eu acabei de chegar aqui seguindo a nuvem. Tu manda não seguir mais a nuvem. Ele falou assim: olha, a nuvem só segue quem está no deserto. Quando você atravessa o Jordão, você segue a arca. Porque o caminho que você vai trilhar, quem vai guiar é a presença. O caminho que você vai entrar a partir de agora não é mais o que você já conhecia, é algo novo, é algo que você não conhece. E quem vai te ensinar os passos, quem vai te ensinar o tempo, quem vai te ensinar o caminho é a presença. Você precisa seguir o que a presença faz. Nós precisamos entender que nós somos uma geração que quer tudo pronto, então a gente não quer mais perguntar. A gente já fala assim: não, já sei, eu já vi, eu vi na internet. Cara, até os atos proféticos de geração agora é o ato profético que viu alguém fazer. Não foi nem que Deus que mandou, ele viu alguém. Rapaz, eu vi o pessoal fazendo, deu certo, bora fazer aqui também. Vou dizer para você uma coisa: se o Espírito Santo não te guiar no ato profético, não é ato profético. Não importa o que seja, o que vai definir, e eu aprendi isso foi com Satanás. Porque quando eu não era crente, eu servia nas mesas, e eu ouvia a voz dele, e eu interpretava. E um dia ele chegou na mesa lá, ele falou assim: chama fulano aqui, me chamou para interpretar, e eu fui interpretar a conversa dele. E eu disse: diga a ela para fazer isso e isso para ficar curado. Me deu lá uma receita. Eu falei assim: está mandando você fazer isso, eu era pequeno, devia ter uns 12 anos. E aí ela chegou, ele virou para mim, o capiroto, e falou assim: mas vou falar para você uma coisa. Ele falou para mim: só vai funcionar porque eu mandei fazer. Entendeu não? No mundo espiritual, você não faz, não é o que você acha legal, você vai seguir alguém. Quando Deus manda você fazer um ato, seja o que for, ajoelhar, seja o que for, irmão, para você, presta uma coisa: tem coisas que nós vamos vencer com ato profético, tem coisas que vamos vencer parados, tem coisas que vamos vencer marchando, não importa, precisa perguntar ao Senhor qual é o comando para agora, porque Ele vai guiar você nesse lugar, um lugar novo, você não conhece o caminho, você já viu alguém fazer, ok, mas esse lugar não tem referência ainda, o Espírito ainda está te mostrando coisas novas para esse tempo. Então quando a gente começa a entender isso, eu entendo que uns homens que saem para um deserto, para uma batalha, eles começam agora a entender que chegam num lugar seco, e eles precisavam de água, então eles começam a procurar o profeta, e o profeta diz assim para ele: olha, vai cavar buraco. Agora você imagine aquele cara poder falar assim: cara, cavar buraco? Cavar buraco? Não faz sentido cavar buraco. Por quê? Porque vou dizer para você, Deus só vai mandar água, e você viu aqui a irmã falando aqui agora, que é pastora, Deus só vai mandar a água quando você cavar. Deus só vai mandar ou fazer a parte dele exatamente quando você cumprir o que Ele já mandou você fazer. Às vezes nós estamos desprezando o que Deus está mandando nós fazermos, porque nós não acreditamos ou não damos crédito à voz profética. Quantas vezes você ouviu a voz de Deus para dizer faça tal coisa, mas você falou assim: é coisa da minha cabeça, e você falou assim, nah, e você não dá importância para aquela voz, e de repente alguém faz aquele igual, e fala assim: cara, Deus falou comigo, eu não fiz. Presta atenção, eu estou querendo que você entenda aqui algo hoje, porque nós estamos aqui entendendo que os homens que estavam 7 dias, eles pararam. Presta atenção, às vezes você está pensando que quem parou você foi o diabo, mas às vezes não foi. Foi o Senhor que te parou para te realinhar. Porque sabe o que acontece? Muitas vezes crescemos errado, irmão. Sabe qual é a diferença da poda para o corte? Olha, quando ele fala em João 15, ele fala sobre a vinha, ele fala assim, ó: e quem der fruto, eu vou podar, e quem não der, eu vou cortar. É a mesma ferramenta, é praticamente o mesmo corte, mas com propósitos diferentes. Porque o corte de Deus para quem dá fruto é para crescer ainda mais. O corte de Deus para quem não deu fruto ainda, ou quem não vai dar fruto, está ali, é hora de corte.
Não se preocupe com quem sai, é hora do corte, porque está tomando, está impedindo, porque o que vai vir ainda não poderia ser desperdiçado em alguns vasos. Algumas unções que iriam vir não poderia estar ali. Entenda uma coisa, muita gente não entende a questão do ambiente profético. Eu vou te explicar para você o que é ambiente profético aqui agora. Está vendo aqui o louvor aqui, essa unção? A unção não é deles, a unção é da casa. Se eles pedir para sair, forem embora, já aconteceu com a gente, porque você viu como eu toco, eu sou massa. Aí montaram uma banda, eu disse assim, não vai durar 30 dias, tocaram uma vez e não tocaram mais, porque eles acharam que a unção era deles. Preste atenção, porque não se trata de nós, se trata do que Deus quer fazer com você. E vou dizer para você uma coisa, o que é que você precisa cavar no seu espírito hoje? O que é que você precisa tirar no seu espírito hoje? O que é que você precisa limpar para não contaminar a água? O que é que você precisa tirar de vício, de procrastinação, de dúvida? O que é que você precisa tirar de dentro de você, que Deus está tendo que cavar para poder achar mais espaço? Entenda uma coisa, imagina que esse copo, se ele tivesse muitas pedras aqui dentro, caberia mais ou menos água? Se ele tivesse cheio de pedra, caberia menos água, é claro. Mas se você limpar, cabe muito mais conteúdo. Entenda uma coisa, Deus não vê problemas, Deus vê a oportunidade de crescimento na tua vida. Deus está vendo só uma oportunidade de dizer assim, cara, nós paramos e refazemos. Eu estou na fase de maior crescimento que já houve para mim, e a fase mais difícil sem dinheiro que eu já tive. Eu nunca tive tão sem dinheiro na vida, mas a parte que eu mais cresci foi essa. Por quê? Porque nesse momento Ele me parou e disse, você precisa cavar, porque eu estou mandando uma provisão para você, e você tem que estar pronto para ela. Presta atenção, cavar significa alinhar sua visão com a de Deus. Cavar significa preparar você para receber o que está vindo de unção por aí. Cavar significa que você está agora fazendo o alinhamento do céu com a terra, e diz assim, quando chegar, eu vou reter, eu não vou desperdiçar. Cara, começa a entender isso. Por quê? Porque a gente acha que, só para você entender uma coisa, o inimigo não tem poder para reter uma água dessa, mas ele tem poder, sabe para quê? Para desanimar você de cavar. Ele tem poder para deixar você cansado, pegar um monte de coisa que não tem nada a ver e começar a colocar no meio, trazer para você coisas de alguém, lutas que não são suas, coisas que vai te deixar fora do foco. Porque aí você fala assim, cara, vou parar de cavar, não estou vendo sentido. Entenda isso. Só que você precisa entender que nós precisamos estar alinhado a nossa visão com o que Deus tem para esse tempo. Então quando Ele para e fala assim, ok, vocês estão indo para a guerra, mas vocês têm que entender uma coisa. Primeiro eu vou dar para você uma provisão, depois eu vou dar para você a vitória. Porque a gente precisa caminhar em uns lugares, e Deus vai nos honrar, é óbvio, mas Ele está esperando que você primeiro cave. Por quê? Porque a quantidade de algo que você vai reter é proporcional a quanto você cavou. Entendeu não? Se você está pensando, ouvindo o seu chamado só como algo para você, você vai cavar pouco. Se você entende que seu chamado é algo que alcança uma cidade, você vai cavar mais. Se seu chamado alcança um país, você vai cavar muito mais. Mas se você entende que seu chamado é para as nações, o seu poço é profundo, e você fala assim, ei, as nações beberão desta água. Entenda isso. Por quê? Porque Deus já deu uma ordem, Deus já deu um comando. Deus disse, olha, a água, a provisão já está vindo, mas você só vai vir depois que você cavar. Fala para você, irmão, continue cavando. Permanece na palavra profética.
permanece na direção profética, porque de noite é o tempo de cavar, mas de manhã você pode cavar a noite inteira, mas aproveite isso, mas de manhã. E aí eu quero que você entenda isso, por quê? Porque eu quero que você comece a compreender que Deus está nos chamando para esse lugar, e isso significa dizer que teu chamado será ativado quando você cavar, quando você se alinhar, quando você arrancar tudo que estava atrapalhando. Você começa a entender que Deus está trazendo algo diferente para a tua vida, e então toda a sequidão, tudo que estava vindo para trazer você seco, e você pensa que era para morrer, não era para morrer, era para te alinhar. Porque às vezes nós entendemos que Deus nos para por causa de um alinhamento. Fala assim, ó, você está crescendo errado sem poda. Cara, e ser podado é ruim. Minha esposa está ali. Quando eu estou falando algo, às vezes demais, ela me poda. Ei, eu fico com a raiva. Irmão, parece que eu fico querendo manifestar. Olha, eu vou falar para você que eu fico com raiva porque ela fala assim, ela fala baixo. Eu não sei se é assim com você, mas a poda, Deus me colocou do meu lado alguém para ficar me podando, porque senão eu cresço errado. É necessário entender que essas coisas parecem até que não são confortáveis, e realmente não são, mas quando você começa a entender isso, essa poda, ela vem para te fazer crescer no lugar certo, para gerar fruto certo. Começa a entender isso. Por quê? Porque eu quero cavar, mas às vezes eu quero ver o vento. Olha o que a Bíblia fala ali, fala assim, ó, não vai ver vento e não vai ver chuva. O que é que o vento e a chuva representam? Representa o seu estímulo para você continuar cavando. Representa o seu estímulo para você cavar, continuar dizendo assim, ó, eu já estou vendo o vento chegar, deixa eu cavar mais. Já estou vendo chover, fala assim, cave mais. Então, presta atenção, eu estou falando para você aqui entender, não vai ter estímulo, quando você menos esperar, vai chegar a hora, e aqui a Bíblia diz que foi na hora da oferta da manhã, porque não haveria estímulo, não haveria uma chuva dizer assim, já está chovendo, prepara tudo. Não, continue cavando. Fala para o seu irmão, cava, seu ministério é grande, cava. Começa cavando dentro de você, porque Deus quer trazer uma nova história para a tua vida. E Ele fala assim, é o tempo de você cavar. Toda fundação de um grande prédio precisa cavar profundo. Por que você não insistiu mais? Por que você, rei, simplesmente só foi com a lança 3 vezes na terra? Por que você fere a terra só 3 vezes? Por que você cavou só 3 vezes? Por que não foi 5 ou 6? Entenda uma coisa, é uma expectativa de Deus, é uma expectativa profética para que você cave mais, porque isso determina o quanto está disposto a acessar esse lugar. Mas talvez você esteja esperando que as coisas venham. Presta atenção, tem um processo que é cave. Imagina se ninguém cavasse, o que aconteceria? A água passaria e ia embora, e ninguém teria água, continuaria com sede. Mas tem uma geração que está com sede, uma geração que está com sede. E você sabe de uma palavra que o Senhor me deu uns anos atrás, isso é tão atual como eu entendo isso. É quando a história de Jairo, quando Jairo sai e pergunta a Jesus, Jesus, eu quero que você cure minha filha, que ela está morrendo, ela está doente, ela está morrendo. Jesus fala assim, vou na sua casa agora, vamos lá, vamos comigo. No meio do caminho encontro uma mulher, a mulher está como? Sangrando. E essa mulher que está sangrando, ela passa por meio de tudo e toca em Jesus, e ela é curada. Jesus para naquele momento e parece que está sendo atrasado as coisas. Eu imagino a cabeça dele, fala assim, cara, por que você não adiantou? Tipo, se ela morrer, a culpa vai ser sua, que você tivesse chegado cedo. Aí Jesus vai e chega até lá, e quando chega lá, fala assim, ó, já morreu, tá vendo? Aquela mulher atrapalhou.
Aquela mulher atrapalhou a cura. E aí fala assim: ei, tira todo mundo aí que usa a falta de fé. Porque esse tempo de cavar é tempo de alinhamento de fé. Existe uma medida de fé para a sua vida, de graça. Entenda isso. Mas quem é a mulher do fluxo de sangue? A igreja da geração atual, que está sangrando e que não está gerando mais. Nenhuma mulher sangrando gera filhos. Nenhuma mulher sangrando gera nada. E Jesus precisava curar primeiro a geração atual, para depois ele curar a próxima geração. A próxima geração precisava ser curada, mas para isso precisava de que alguém discipulasse, alguém cuidasse, um tutor, para que ela pudesse crescer, entendendo? E quando você começa a entender, Deus está trazendo para você isso. Eu estou trazendo para você esse lugar. Que lugar é esse? Um lugar que eu trago o entendimento, aonde traz um homem que dá uma palavra, e esse homem diz assim: ó, vocês podem cavar, porque já está garantido a provisão. Meu Deus, queria entender isso aqui. Se a gente não entender isso, a gente vai ficar perdendo tempo. Porque eu entendo que existe em Romanos 12, 3, se eu não estou enganado. 12, 3. Põe para mim 12, 3, acho que é 12, 3. Isso mesmo. Por isso, pela graça que me foi dada, digo a vocês: ninguém tem o mesmo conceito mais elevado que deve ter, mas ao contrário, cada tem um conceito equilibrado de acordo com a medida. Fala para o seu irmão: medida de fé que Deus lhe concedeu. Quem deu a medida de fé? Entendeu não? A parábola dos talentos. Um homem sai e ele chega e fala assim: olhe, eu vou entregar para você 1, a você 2 e a você 5, segundo a sua capacidade. Qual é a sua capacidade? Quanto você está cavando? Quanto você consegue administrar se Deus lhe entregar? Eu me lembro que logo que eu assumi a igreja, e você sabe que a igreja, eu chamo ela de igrejinha até hoje, mas a igreja era uma igrejinha mesmo. Eu acho que tinha 4 metros de largura, por aí. A gente entrava apertado dentro de um buraco, irmão, perigoso. Tinha a grade para entrar, fazia entrevista para saber quem era. Mendigo, irmão, era tudo na porta. Quando eu ia abrir, a igreja estava na porta. Eu tinha que arrastar eles para poder abrir. Eles acordavam dizendo: chegou, hein, pastor, estava te esperando. Eu digo: primeiro a chegar os mendigos. E aí você começa a entender que lá naquele lugar aconteceu coisas extraordinárias. Aí eu falei assim, aí eu me lembro que o proprietário estava cobrando muito alto, ele aumentou o preço, aumentando o preço muito alto. E eu falei assim: não consigo pagar mais. E eu saí na rua, zangado, andando assim, olhando com Deus. Eu falei: Deus, é o seguinte, tu é ou não é comigo? Aí cheguei num lugar, vi um galpão gigante, enorme. Tinha 2 carretas lá dentro e não fazia diferença nenhuma lá dentro desse galpão. Eu entrei e falei assim: bom lugar é esse? Tirei o sapato e meti o pé no chão. Eu falei assim: ele tira o pé do chão. Eu disse: por quê? Ele disse: porque você não tem equipe preparada para cuidar se eu mandar. Como é que você vai fazer se você não está pronto? Fiquei com a raiva de Deus. Digo: mas rapaz, deixa que me viram, rapaz. Eu me resolvo. Cara, na nossa mente, na minha mente infantil, eu ia achar que aquilo ali era Deus tentando me podar, porque Ele estava me desmerecendo. De como assim? Se eu falar uma coisa, agora está mudando. Presta atenção numa coisa, eu quero dizer para você uma coisa: quanto você consegue administrar o que Deus pode te dar? Quanto você consegue administrar algo tão grande que você está pedindo? E entenda uma coisa: esse é o tempo de você entender como administrar, porque Deus quer mandar muita água. Mas entenda uma coisa: quanto você está disposto a cavar?
quanto está disposto a reter é o suficiente só para você? Ou dá para alimentar uma nação? O que você consegue reter dá para alimentar o quê? Entenda isso, porque eu quero que você entenda, porque há um lugar que Deus quer te levar, e esse lugar vai trazer um crescimento, um entendimento, e Ele vai passar por coisas que você não vai gostar, porque podar é ruim. Eu não suporto quando me poda. Eu levo 3 dias com raiva ainda, mas depois eu entendo. Por que eu quero dizer para você isso? Porque é o tempo que precisa entender isso, que esse tipo de crescimento é que vai me levar para o propósito. Preciso me alinhar com esse lugar. Eu preciso entender isso. Por quê? Porque não adianta eu pedir uma voz profética se eu não creio nele. Se você for no médico, eu me lembro que uma vez eu fui no médico e o médico me deu uma receita muito tranquila, muito simples, natural. Eu falei assim, esse médico é um bobão, isso aqui é fazer em casa. E eu não ignorei ele. E eu senti uma dor e esse negócio continuava. Passou 3 anos depois, eu resolvi fazer 3 anos depois, eu resolvi ouvir o médico. Aí eu falei assim, cara, por que eu não fiz isso antes? Era algo tão simples. Talvez para Naamã se jogar naquela água era algo tão simples, e algo tão difícil, e que a gente não está entendendo isso, a gente quer algo complicado. Entenda uma coisa, o que derruba os muros de Jericó não é só um alinhamento de um grito, porque eu entendo que é uma frequência, porque o som sai como uma frequência, mas entenda uma coisa, ele alinhou a terra com o céu, em um grito, em uma frequência. Só que o que derruba não é a frequência, é a obediência. Se você prepara para você entrar nesse lugar de obediência, os muros caem. Os muros vão cair quando você alinha a frequência do seu grito com a obediência. O ato profético tem que ser em cima de uma obediência, senão ele não vai conseguir, irmão. Entenda uma coisa, o comando já foi dado para você. O comando já foi dado a seu respeito, mas o problema é que você ainda não caminhou na direção dele. Entenda, chega no shopping, porta fechada, na direção do shopping vai marcha para você ver a coisa, a porta vai abrir, não vai. Você talvez não está entendendo isso, porque a ordem que o Senhor dá para Josué é assim, ó: Josué, vá, pega o rio, pegue a arca. Quando você pegar essa arca, que chega lá, os sacerdotes chegarem, eles vão chegar naquele lugar, que ele pisar na água, o que vai acontecer com a água? Vai parar o fluxo, vai parar as correntes, vai parar o que o rio estava, o rio vai parar. Mas peraí, se outra pessoa pisasse dava certo? E aí agora eu entendo que existia um reconhecimento pedal. Não existe isso não, eu acabei de inventar esse negócio agora aqui. Um reconhecimento facial, você já viu, né? Reconhecimento pedal do pé. Olha, eu me lembro que esses tempos atrás aqui, o irmão comprou um carro lá, todo elétrico, e me chamou para ir lá para buscar o carro. Eu fui com ele. Cheguei lá na concessionária, eu tenho cara de rico, mas não tenho R$1 no bolso. Mas eu tenho cara de rico, o importante é isso. Aí eu cheguei lá na concessionária, aí o cara chegou e falou assim para mim, quer olhar um carro? Eu digo, qual é o mais caro? Irmão, era 380 mil o carro. Eu digo, não quer saber, não tenho dinheiro mesmo. Eu digo, qual é o carro? Entra aí. Entrei no carro lá, o carro, ele falava assim, ó: Raval, abre o teto. O bicho abria. Abre o porta-mala. Ela, fecha. Eu digo, rapaz, é uma preguiça retada esse homem. Eu falei assim, vem cá. E para que esse negócio aqui? Ele falou assim, isso aqui é uma câmera. Eu digo, que câmera é essa? Ele disse, essa câmera, quando você entra, ele reconhece sua face e vê se você está cansado. E ele estaciona o carro. Eu digo, menino, ele olha para você e adapta todos os bancos, porque ele te conhece como você gosta, e ele vai e adapta tudo. Eu digo, eu digo, Senhor, o Senhor botou o que naquele rio? Ele disse, eu dei um comando, na hora que botasse o pé, a pessoa certa. Fala para você, irmão, eu sou a pessoa certa. Sou eu que o Senhor mandou pisar naquela terra. Sou eu que o Senhor mandou pisar naquele rio. E o rio vai abrir. O rio vai reconhecer o seu pé. Não é o pé do outro, é o seu pé. Quando você pisar naquele lugar, entenda uma coisa, você vai atravessar aquele lugar. Mas tudo que Deus constrói na sua vida vai existir. Quando Deus tem algo para te entregar, vai ser a coisa mais difícil que vai acontecer na tua vida. Toda vez que Ele for te entregar algo, irmão, Ele vai aproveitar para te ensinar muito mais.
é aquele momento que ele vai te ensinar coisas, ensinar a obediência, arrancar a rebeldia, vai arrancar o espírito de orfandade, vai arrancar a independência e colocar a interdependência. Cara, vai começar a transformar você. Ele vai aproveitar, sabe por quê? Porque naquele lugar ali é um lugar que você transiciona sim, mas é um lugar também que você aprende. Entenda uma coisa, a voz profética vem com um propósito. Eu quero encerrar aqui, que eu estou com o meu horário que já me deram já passou. Deixa eu pegar só o último versículo que fala assim, ó. Deixa eu abrir aqui. Versículo 3:20, 2 Reis 3:20, fala assim, ó. Sucedeu que pela manhã, oferecendo a oferta dos alimentos, que hora foi? Pela manhã, na hora de quê? Da oferta. Ó, pela manhã, sucedeu que pela manhã, oferecendo a oferta dos alimentos, eis que vinham águas pelo caminho de Edom, e a terra se encheu de quê? Se encheu de água. O 21 fala assim, ó, e ouvindo os moabitas, os reis que tinham subido para pelejar contra eles, convocaram todos que estavam de idade de cingir o cinto para cima, e se puseram à fronteira. Levantou de madrugada, saindo o sol. Fala para o seu irmão, de madrugada. Fala para ele ouvir, de madrugada, saindo o sol, as águas ficaram vermelhas. Sabe por que não veio água ainda? Porque o sol não tinha chegado ainda. Não tinha acabado. Você cavar, o comando de Deus é, quando ele cavar, vira o dia, e com certeza vai vir a água. E quando vier a água, meu Deus, aí, isso que é para você entender de novo. Você precisa entender aqui. Vou sair de Eliseu e entrar em Elias agora. Eu quero fechar com isso aqui. Presta atenção. Elias, observe o que Elias faz. Elias, quando ele vai confrontar Acabe, ele sabe confrontar Acabe, e ele confronta o rei, ele confronta os altares, ele confronta tudo aquilo. Mas acontecia algo que ele precisava fazer. Ele precisava estar pronto para levantar um altar, porque o que o Senhor queria era restabelecer o altar novamente, o altar do Senhor. Mas naquela hora que ele estabelece o altar, acontece uma doideira. Ele fala assim, ó, o altar está pronto, agora precisa de uma oferta. Ele fala assim, cadê o carneiro? Coloque aqui em cima. Ele disse assim, beleza, o carneiro está aí. Ele disse, mas então eu preciso agora que essa oferta ela tenha mais valor do que a outra, porque ofertar por ofertar, eles também ofertaram, mas eu preciso que a oferta ela tenha mais valor. O que é que ele faz? Ele fala assim, ó, eu quero que traga água. O que era que mais faltava lá? O que tinha mais valor em Israel naquela época? 3 anos de seca. O que era que mais faltava? E o que era que Deus tinha que mandar? O que era que eles estavam pedindo? Então que eles tinham que ofertar o quê? Quando eles colocam a oferta, ele fala assim, ó, 4 cântaros, joga em cima. Agora, aonde arranjaram 4 cântaros de água? Com 3 anos de seca, morrendo animal, morrendo tudo. Quem era que ia dar essa água, irmão? Onde era que eles iam arranjar essa água? Aí quando der, falou assim, ó, pega de novo mais 4 cântaros e bota aqui. Mas, não, aí não. De novo? Ele disse, não, acabou não, pega mais 4 de novo aí, bota aqui de novo. Ele disse, agora vamos orar. Agora eu cumpri a minha parte. Agora eu cavei o que tinha que cavar. Porque ele cava, o que ele cava em volta da oferta? Uma vala. Para reter o quê? Ele cava em volta da oferta, e toda aquela água escorre e ela é retida na vala.
Toda vez que Deus quer enviar algo, Ele manda você reter a água. Irmão, quando eu vi aquilo a primeira vez, eu falei assim: Ele jogou água, essa para quê? Para dificultar o fogo quando vier. Eu digo que é para ficar mais difícil, para provar que foi Deus que fez. Não, irmão, era porque era a coisa mais importante, uma oferta de libação, aonde eu traria para aquela oferta um valor extraordinário. Deus está falando assim, ó, pronto, quando chegar o horário da oferta pela manhã, verá agora, as pessoas vão ver que eu vou mandar o sol, vai mudar a cor da água. É uma resposta do céu. Entenda isso aqui, porque Deus está dizendo para você: ei, está escasso, vocês vão enfrentar uma guerra, mas primeiro eu vou prover para você água, água limpa, água nova, água abundante. E não é só água para você, é água para você e toda a sua casa, é água para você e todo o seu ministério, é água para você e tudo que você caminha, é água para você e tudo que você está andando. Ei, a água não vai faltar não, está vindo muita água, e diz a Bíblia que ele ia alagar aquele lugar, mas se não tivesse vala, ela ia embora. Você está pronto para reter a água? E aí quando você começa a entender isso, você vai entender que Deus está lhe chamando para esse lugar agora. Lugar de quê? Um lugar que eu tenho que entregar a direção para Ele. E fala assim: Deus, o meu repertório já passou. Você já viu isso? Já aconteceu comigo. Eu me lembro que lá na igreja era tanto demônio, que eu já tinha um repertório de expulsar demônio. Me apareceu um bruxo lá, irmão, perturbado, filho de Belial. Não sei que diabo me apareceu aquela criatura. O cara jogava os trem. E ele entrou naquele lugar. E quando nós fomos orar por ele, ele veio, me desafiou no meio do culto. E nós eu fiquei de 9 da noite até 1 da manhã. Eu não aguentava mais não. Primeira vez na vida que isso aconteceu. Aí eu cheguei, parei e falei assim: Senhor, acabou meu repertório, acabou minha força, acabou tudo que eu sabia, tudo que esse pessoal já fiz. Até da terra eu já dei terra, que não expulso demônio dando terra. Até isso eu fiz para ver se dava certo. Aí Deus falou assim: agora você quer me ouvir? Eu digo: agora eu quero. Eu não sei mais o que fazer. Existem situações que parece que a gente precisa chegar nesse lugar para ouvir a voz profética. Ele falou assim, ó, ele fez uma consagração na cabeça dele, que por isso que não sai. Só quebra isso que ele fez aqui que vai sair. Eu só fiz, irmão, eu nem fiz força, botei a mão, quebrei, ele caiu, acabou. Ele foi para casa. O vizinho que não gostou, porque o vizinho reclamava do som o tempo inteiro. O vizinho vinha para a porta querer chutar as cadeiras. Ele era policial, bravo, virado no saci. Chegou esse dia, o Tiro mandou me chamar. Cadê o pastor daí? Eu digo: eita, lá vem como? Foi um monte de noite. Ele falou: diga o pastor que está tudo beleza. Eu disse: como assim? Ele disse: diga ele que eu não estou ouvindo mais nada. Agora só pede uma coisa a ele: não manda mais aqueles diabos lá para casa. Porque o demônio entrou lá, quebrou tudo, rodeou, o redemoinho entrou lá, quebrou minha televisão, quebrou meus negócios, eu corri. Eu fiquei 3 horas lá fora esperando o diabo ir embora. E digo, não precisa mais se incomodar com o som, porque eu não estou ouvindo mais nada. Esse homem me via, ele atravessava a rua para o outro lado. Presta uma coisa, eu quero saber o que Deus quer saber de você é só uma coisa. Quando vier a afronta, você vai voltar, você vai recuar, ou você vai permanecer cavando? Presta atenção na coisa, quando vier a dificuldade, qual é a sua postura? Você vai permanecer cavando ou você vai se distrair com coisas? Cara, Satanás está o tempo inteiro gerando situações para você se distrair e você perdeu o foco do que você está construindo. Deus está trabalhando em você algo extraordinário, está trabalhando em você algo tão profundo, mas você precisa entender que o inimigo está trabalhando o contrário também, e ele vai usar coisas que você é sensível. E Deus vai trabalhar em coisas que você precisa aprender a liberar. Satanás não tem medo das suas vitórias. Ele tem medo é do que você deixou, é do que você entregou, é do que você abandonou, é do que você fala assim, ó, eu agora estou ofertando ao Senhor.
Ei, das suas renúncias ele tem medo. Ele fala assim: esse daí é o que renunciou tudo. Cuidado com ele. Esse daí é o fiel que nada para ele. Irmão, eu não sei se foi com você, mas comigo já aconteceu isso. Eu já recebi até o capiroto lá em casa. E aquele dia eu entendi uma coisa. Eu estava dormindo e eu vi o anjo falar para mim assim: ó, ele está na sala e quer falar com você. Ele está lá na sala e quer falar com você, vai lá agora. Eu levantei, eu não sabia quem era, ele falou que era, eu cheguei na sala, está ele lá. Falou assim para mim: ó, deixa eu te pedir uma coisa. Ele falou para mim: você quer o quê? Pede qualquer coisa que eu vou lhe dar, só para você me deixar em paz. Eu não quero fechar sua igreja, não quero fechar nada, eu só quero que você me deixe em paz. Está atrapalhando, eu não consigo fazer mais nada lá, as coisas lá, os negócios não vêm. Aí eu falei assim: você não pode me dar nada que eu quero, porque eu só quero uma coisa: a presença do Senhor. E tudo que você fizer eu vou derrubar. Ele disse: os outros pastores aceitaram. Ele disse: as igrejas fizeram acordo comigo. E quando eu fui assumir essa igreja, Deus falou assim para mim: eu não entro nas igrejas dessa cidade, só em 2 igrejas nessa cidade, as outras eu não entro. E aquilo me chocou muito, porque é uma cidade que tem uma cidade muito pequena, com 690 terreiros e 280 igrejas, e das 280 Deus só ia em 2. Deus falou assim: levanta um altar, porque você precisa entender o seguinte: quando você estabeleceu o nível de justiça nesse lugar tão forte, que a sua oração não vale nem só para a sua igreja, mas não, vai valer por toda a cidade, por todo o estado, vai valer por tudo isso. Ei, quando um homem posicionado, uma mulher posicionada, está alinhado com a vontade de Deus, a oração dele não fica aqui, a oração dele vai repercutir, vai ecoar, a oração dele vai além, a oração dela vai além. Entenda, Deus está alinhando você, porque a sua oração vai muito longe. Já passei do horário. Eu queria só orar para vocês. Queria que você ficasse de pé. Já até fechei. Olhe, existe um espírito que trabalha só para cansar os crentes. Existe um espírito para lhe roubar as forças dos crentes, para desanimar, para esfriar a fé, para te dizer assim: ó, tem tanto tempo. Deus está trazendo realmente uma ativação para esse lugar. Uma ativação, porque tem coisas que foram paradas, e Deus está trazendo de volta coisas aqui para esse lugar. Tem ministérios que foram estacionados, mas é o tempo de cavar que está vindo água. Você não pode demorar mais. Deus está trazendo para vocês aqui algo extraordinário. Entenda uma coisa: essa cidade, esse estado, ele não é um estado qualquer. A conexão do Pernambuco com a Bahia é muito grande. Existem portais aqui que só tem aqui. E nós precisamos entender que tem coisas que temos que fechar aqui, e tem coisas que tem que abrir aqui também, como também na Bahia. Nós estamos trabalhando para fechar os portais que o inimigo abriu, mas quem tem autoridade para isso cavou a noite inteira. Quem tem autoridade para isso cavou a noite toda. Eu não posso parar, porque se Deus me deu uma ordem, eu preciso entender isso como uma missão e não como uma ordem. Porque se eu entender como uma ordem, eu vou dizer assim: olha, não consegui, foi difícil, chama outro. Mas se eu entendo que é uma missão, eu só volto
quando eu realizar, não importa o preço. Quando você começa a entender isso, nós entendemos que aqui Deus está falando com você. Existem coisas, existem negócios, existem coisas que Deus está falando assim, ó, é o tempo, a flecha já foi lançada, a flecha da vitória. Mas quanto você vai tomar, quanto você vai assumir, depende de quanto você cavou. Qual é a medida de fé e de graça que você carrega? Quanto você está disposto a cavar para poder você alcançar coisas muito profundas? Nós precisamos ser relevantes aqui, cara. Deus está nos chamando para isso. Para nós conseguirmos acessar esses lugares, precisa haver integridade na igreja hoje. Então Deus está corrigindo muita coisa na igreja. Começa comigo. Deus está corrigindo em mim. Hoje eu estou sendo afetado de uma forma extraordinária. E está sendo algo tão tremendo. Porque Deus começa arrumando a sua casa. É o primeiro lugar da arrumação na sua casa. E ele fala assim, sabe por quê? Porque quando Moisés sai, já parou pensar que Moisés, quando ele fala, sim Senhor, eu vou te obedecer, então vai lá buscar meu povo lá no Egito. Quando ele faz isso, no meio do caminho, na hospedaria, o anjo do Senhor vem fazer o que com ele? Vem matar aquele homem. Presta atenção, ele estava obedecendo, no caminho indo fazer a vontade de Deus, e o anjo do Senhor quer matar o cara. Não faz sentido. E a mulher tem um entendimento, e ela fala assim, o meu filho não é circuncidado. Então ela circuncida o menino, e o anjo vai embora. Por que a circuncisão do filho estava trazendo para ele um juízo? A incircuncisão do filho trazia para ele juízo, porque no dia que a 10ª praga estabelecesse, a casa dele era afetada, porque o filho dele não tinha a marca do povo de Deus. Era o filho dele o primeiro a morrer, e Deus primeiro estava estabelecendo e arrumando a casa dele antes de começar aquele projeto. Deus está alinhando as casas para poder ir, porque Deus vai falar assim, vocês vão confrontar os reis, vocês vão confrontar os reis, e para confrontar o rei, você tem que estar com a casa alinhada. Meu Deus, eu quero orar aqui para o teu povo aqui agora, porque nós estamos levantando um exército. Meu Deus, nós sabemos que nós somos chamados para algo extraordinário, para algo muito grande, e que nós sabemos que às vezes o inimigo tem rosnado e falado e ameaçado, mas nenhuma ameaça me fará esquecer a promessa, nenhuma ameaça me fará esquecer a voz profética, nenhuma ameaça me fará esquecer o que o Senhor já determinou para a minha vida, porque eu acredito que o Senhor já deu uma voz, o Senhor já deu um comando a meu respeito, o Senhor já disse que eu faria, então eu farei, porque você tem que entender uma coisa, a partir de hoje, você precisa ser quem o Senhor disse que você é. Sabe, todo lugar que a gente, quando a gente se perde, quando a gente sai, esses homens saíram para um lugar que ele não tinha perguntado a voz profética antes, eles saíram porque estavam chateados, então no meio do caminho ele pergunta agora a voz profética, e Deus é misericordioso a ponto de dar uma direção para eles. Mas o que acontece agora, é que eu quero que você entenda o seguinte, você já recebeu a voz profética. Agora você precisa saber se você crê nela ou não, se você vai cavar ou não, porque
vai chegar a hora que vai vir uma unção, um rio, um transbordar, e você tem que estar pronto para reter isso. E quando você entender isso, você vai entender que nesse lugar, hoje aqui, a apóstola Cris, quando ela fala sobre o tempo de intimidade, o tempo de relacionamento com Deus, o tempo de ouvir Deus falar e ser guiado por a voz, eu vou dizer para você uma coisa: nós precisamos entrar nesse lugar o mais urgente possível, um lugar que Deus não vai nunca mais nos pedirá nada, porque eu conhecerei o coração dele e eu vou entregar sem que ele peça. Porque um dia eu falei para Deus: Deus, você vai receber algo disso, se você nem me pediu. Ele falou assim: aquele que me entrega o que eu peço é um servo inútil, só faz o que eu mando. Mas o que me entrega, conhecendo o meu coração, esse está um nível além. Ele sabe do meu gosto e ele deseja saber o que eu quero. Davi não pedia a ele um templo, ele disse: eu não posso ficar em um lugar, em um palácio, deixando o Senhor lá sozinho. Ele disse assim: mas você não vai construir, então vou fazer um tabernáculo. Cara, e o tabernáculo de Davi foi tão desejoso por Deus. Deus não pediu aquilo a ele, mas ele queria entregar algo extraordinário. Eu quero que você entenda uma coisa: nós precisamos sair do lugar que perguntar o que é que o Senhor quer, e eu descobri, porque eu conheço o coração dele, eu sei que ele gosta, eu não vou deixar ele aqui. Eu quero estar nesse lugar. Eu queria adorar aqui nessa noite, porque eu tenho certeza que o que nós estamos estabelecendo aqui nesse lugar incomoda o inimigo. Porque os homens e as mulheres que estão aqui são homens e mulheres que têm compromisso com Deus. Presta atenção. Lembra do grito que alinhava a frequência com a frequência do céu? Lembra? O que derruba o muro é a frequência, mas nenhuma frequência é tão forte o suficiente de um som para derrubar uma muralha, a menos que seja espiritual. E o alinhamento com o céu faz isso, entende isso? E o que nós vamos cantar aqui hoje, nós vamos fazer essa mesma coisa. Profeticamente, nós vamos alinhar aqui com o céu. Muralhas vão cair. Vamos, igreja. Faz a terra se alegrar. Ele é a própria luz, e as trevas vão. É você que vai adorar. Mais alto os instrumentos. Tremer com a sua voz, tremer com a sua voz. Para quebrar, vamos alinhar, bora! Só voz. Grande é o meu Deus, cantarei quão grande. Vamos cantar em hebraico. Meu Deus, todos hão de ver quão grande. Segura um pouquinho, ó. Nós vamos cantar de novo em português. Nós vamos cantar em hebraico. Sabe cantar em hebraico? Quem sabe cantar essa música em hebraico? Gadol Elohai, Shiruki Gadol Elohai. Primeira estrofe. Bora ensinar a igreja? Vamos ensinar a igreja primeiro? Vamos lá? Vá. É porque eu não sei cantar não. Tá certo, vamos embora. 3, 4.
Elohai. Shiruki Gadol. Elohai. Kol Echad Yireh. Ki Gadol. Elohai. Viu? Todo mundo junto. Ó, foi bom ensaio, não foi bom ensaio? Mas isso aqui vai tremer, esse negócio aqui, ó. Porque não é a música, é a frequência do seu coração, o alinhamento de Deus aqui. Presta atenção. Não é eles o instrumento mais. Você agora é o instrumento. Você agora é o instrumento. Nós vamos vibrar isso. Nós vamos fazer isso aqui tremer. Por quê? Porque há algo para derrubar aqui nessa cidade. E profeticamente nós vamos alinhar. Muros cairão. Lugares inacessíveis serão acessíveis a partir de agora. Nós profeticamente temos autoridade para declarar isso, porque estamos em obediência. Certeza que o que Deus tem para a tua vida, quando chegar pela manhã, na oferta da manhã, as águas virão sem nenhum sinal que viria. Por mais que você acha que ela não estava vindo mais, mas você acha que demorou chegar, as águas estão chegando. Há um comando de águas para a tua vida, se transformando a sua vida, a sua história, em nome de Jesus, amém?